Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Queria que você emprestasse o seu coração nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus venha trazer a revelação desta palavra, trazer a importância desse sentimento de entender o amor de Jesus por nós. Quantos aqui se sentem amados pelo Senhor de verdade? Os nossos pastores estão voltando de viagem, estão numa missão, mas mandaram um grande abraço para a igreja. E o Espírito Santo de Deus, hoje eu meditando, e eu não sabia que eu ia pregar. E aí, eu meditando, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração sobre a escolha de Jesus. E esse texto aqui, ele é um texto que revela talvez o momento mais difícil da caminhada de Jesus no seu ministério terreno. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do verso 39. Lucas 22, verso 39 diz assim: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que assim não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia adiante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo que os que estavam com ele, o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Deixai-os, basta. E tocando a orelha, o curou. E disse Jesus aos principais das sinagogas, os capitões do templo e os anciãos: Saístes a mim como salteador, com espadas e com paus? Tenho eu estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Como eu comecei dizendo, eu acredito que esse momento é o momento mais difícil da caminhada de Jesus. Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, antes da criação, lá no Éden, Jesus participa de tudo o que foi feito. Sempre a narrativa do texto de Gênesis, capítulo 1, o escritor vai enfatizar dizendo: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós servimos a um Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o Criador de todas as coisas. O Espírito Santo é a figura que, após a volta de Jesus, depois da sua ressurreição, é enviado
pelo nosso Deus Pai para cuidar do nosso coração, para nos instruir, para nos aconselhar, para ser como nosso conselheiro nas nossas lutas, nas nossas dores e nas nossas dificuldades. E Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é o Filho que veio ao mundo com uma missão de remir a humanidade do pecado, de arrancar o pecado do homem, na verdade, de arrancar a condenação que existia sobre a nossa vida. Se não fosse Jesus, antes mesmo de você nascer, tendo pago o preço na cruz do Calvário, por mim e por você, a Bíblia diz que Ele pagou o mundo, e Ele amou o mundo, e pagou o preço de uma forma muito especial. Como, pastor? Se entregando na cruz. Isso remete a um amor incondicional. Eu lá em casa com os meus 3 meninos, eu tenho o costume de falar para eles: olha, o papai te ama. E às vezes, como numa brincadeira, principalmente com o José, o mais velho, quando eu falo assim: o papai te ama, ele fala assim: mas eu te amo muito mais. Aí eu falo assim: não tem como você me amar mais, filho, eu te amo mais. E a gente fica numa disputa, mas o coração de pai sabe, e o coração de mãe também sabe, que o amor de um pai e de uma mãe por um filho é algo que não tem explicação. É um amor tão singular, tão ímpar, que se for preciso você se colocar na frente de uma bala, na frente de um carro, no que for preciso, para proteger e pagar o preço pela vida de um filho, um pai e uma mãe jamais pensaria 2 vezes. E agora Jesus aqui, diante deste momento, e talvez esse é o texto, o ápice desse texto para mim, o Evangelho de Lucas capítulo 22 e o verso 42, coloque para mim. E ele dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Talvez esse é o texto que melhor evidencia a humanidade de Jesus, mas ao mesmo tempo também é um texto que aflora a grandeza da eternidade do mesmo Jesus. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Jesus, ele nasceu de uma virgem, de forma que antes que ela coabitasse com seu namorado até então, que não era esposo, José, ela engravidou do Espírito Santo de Deus e gerou. E o profeta messiânico vai dizer que seria dessa forma. A Bíblia, durante o Antigo Testamento, nos Salmos, nos livros proféticos, cita algumas vezes a revelação da vinda de um Messias que viria para remir, para salvar a humanidade. E agora Jesus, ele nasce de uma virgem, tem uma infância, uma adolescência pobre, humilde, na periferia de Jerusalém, e ele começa a crescer diante dos homens em graça e em conhecimento. Assim como hoje aqui nós apresentamos uma criança, assim também foi na vida de Jesus. Jesus viveu uma vida 100% normal, até o momento que Deus decidiu soprar o nome de Jesus. E agora ele, muito novo, muito jovem, começa a se assentar com os anciãos, com os principais da sinagoga, e começa agora a ensinar os mestres, com uma sabedoria que não era humana, era eterna, era uma sabedoria divina. E agora ele começa a incomodar algumas pessoas também, depois da sua adolescência, a sua juventude, e o seu ministério começa exatamente aos 30 anos de idade. O Espírito Santo junto com ele prepara ele, esconde ele talvez por 30 anos, para que durante 3 anos, até os 33, ele cumprisse tudo aquilo que estava designado pelo próprio Pai para que ele cumprisse. E agora ele começa a quebrar alguns paradigmas, a desafiar algumas coisas que era perigoso naquele tempo desafiar. E ele fala que o cumprimento da lei, de todas as leis que foram deixadas, se resumia a um mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquilo soava como uma afronta aos principais da sinagoga. Por quê? Porque agora um homem vem refutar tudo aquilo que durante muitos e muitos anos era pregado. E agora ele, diante
dos momentos que precediam a sua morte na cruz, ele olha para o céu, sabendo que na verdade ele não estava condenado, mas existia uma sentença da eternidade para que ele morresse na cruz. Ele olha para o céu, suando sangue, sofrendo, e fala para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Afasta de mim este cálice, Senhor, porque este momento é um momento de decisão. Jesus, ele já vinha sofrendo a ameaça dos principais das sinagogas, e ali no jardim do Getsêmani, Jesus já podia sentir o cheiro da sua morte. Ali ele já havia sido vendido pelo seu amigo Judas por 30 moedas de prata. E agora ele chama os seus amigos, os principais, os seus discípulos, para irem ao monte orar com ele. E ele fala assim: ficai aqui, vigiai, para que não caiais em tentação, para que não entreis em dificuldade. E a Bíblia vai dizer que ele se afasta dos seus amigos. E agora Jesus começa a passar por um processo de aflição, de dificuldade. Ele se ajoelha e pede para Deus misericórdia. Não misericórdia para que ele abandonasse, abortasse aquele propósito, aquele plano, mas para que o Pai estivesse ao lado dele e o ajudasse a enfrentar essa grande dificuldade. E esse momento foi tão verdadeiro, foi uma luta tão real, que ele começa a suar sangue. A ciência chama esse processo de matridose. É um processo que os vasos sanguíneos começam a te dilatar tanto, e o sangue começa a sair pelos poros. Mas Jesus estava disposto. E eu queria que você refletisse comigo nessa noite. Eu não sei se você já parou para avaliar, para pensar, que o motivo que faz com que você esteja aqui nessa noite foi porque Jesus Cristo de Nazaré se despiu da sua glória, aceitou nascer de uma virgem, viver como homem, conhecer as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas limitações, aceitou ser traído e aceitou morrer na cruz por você, pela sua casa, pela sua família, pelos seus sonhos. Logo você, logo eu. E o que chama a minha atenção é que muitas vezes nós estamos tão envolvidos naquilo que é passageiro, preocupados em trabalhar tanto, em ganhar dinheiro, em conquistar, em fazer tantas coisas, nos tornamos cristãos ativistas. Estamos dentro da igreja todos os dias, fazendo muitas coisas, e nos envolvemos com todos os ministérios, todos os departamentos. Isso é ruim, isso é bom, mas tem um negócio: se a gente entra no automático, a gente se torna apenas uma mão de obra ativista, e perde a conexão com aquilo que é o mais importante. Então o que Deus ele quer, não é que você seja uma máquina imparável, não é que você seja uma ferramenta afiada que faz todas as coisas. Ele quer o seu coração, Ele quer o seu comprometimento. Ele quer que todas as manhãs você se acorde e se lembre que foi porque Ele te amou que você tem mais um dia de vida, e o fôlego de vida depende do cuidado dEle com a sua vida. Então muitas vezes pare de se preocupar com aquilo que é passageiro. Tem um monte de boleto para pagar, conta nunca vai acabar, problema nunca vai terminar. Lança a sua ansiedade no Senhor, porque Ele vai continuar cuidando de você. Ele escolheu a cruz. E o primeiro motivo que eu quero apresentar para você, que fez com que Jesus escolhesse morrer, foi pelo propósito que Ele tinha com o Pai. Martin Luther King, em uma das suas frases mais emblemáticas, ele disse: se você ainda não descobriu um motivo para o qual vale a pena morrer,
Você ainda não descobriu para que você nasceu. Jesus, ele nasceu sabendo que ele tinha um propósito. Os coaches vão dizer que existem 2 dias importantes na vida de um homem. O primeiro dia é o dia que ele nasce. O segundo dia é quando ele descobre para o que nasceu. E eu quero dizer aqui nessa noite para você que me escuta, Deus tem um propósito especial na sua vida sim. E desde os profetas, os salmistas, a Bíblia ela vai dizer que Jesus era um Messias. Na verdade não chama de Jesus, mas revela a vinda de um Messias que viria para salvar a humanidade, que viria resgatar a humanidade completamente. E eu quero que você coloque para mim Isaías 53. Esse texto para mim é um dos textos que mais revela o ofício de Jesus e o propósito que ele deveria cumprir aqui na terra. E diz assim o escritor do livro profético de Isaías: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Aqui não fala braço forte, mas na minha fala. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, de dores, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos como os desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa profecia se cumpriu quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, e ele amou o mundo de uma forma tão especial, que se entregou por mim e por você. Antes que nós nascêssemos, Jesus já tinha se entregue por nós. Se alguém olhar para você e falar assim para você: você não tem valor, você não vale nada. Talvez você já escutou isso de alguém. Você não vai dar para nada, você não vai dar certo, você foi um erro de cálculo. Que o seu coração não se entristeça, porque a Bíblia vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito por você, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade é para você. A eternidade é para você que acredita na morte de Jesus no Calvário. Talvez o mundo não dá valor para você, diz que você não vale nada, mas o seu valor excede a todos os rubis, as esmeraldas, porque a sua vida foi comprada, e o preço foi o sangue do Cordeiro imaculado, que não tinha pecado, mas se derramou diante do altar como um cordeiro mudo, que não teve boca para reclamar, mas por amor se entregou, por amor se entregou a você. Fala assim para quem está do seu lado: o preço já foi pago. Fala assim: antes que você nascesse, Deus já tinha pago o preço pela sua vida. Fala assim: e o propósito dele contigo, fala assim bem alto agora, ainda está de pé. Deus não mudou de opinião a seu respeito. Deus não mudou de opinião sobre o que Ele quer fazer contigo. A promessa ainda está de pé, ainda está válida, ainda está acessível para aquele que crê. Erga a mão bem alto, dá glória ao nome do Senhor dos Exércitos. Depois do propósito,
O segundo motivo que Jesus teve para morrer na cruz é porque Ele escolheu a cruz por obediência ao seu Pai. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, quer viver uma vida abençoada? Seja obediente. Mas tem um negócio. O Getsemane nos ensina que viver uma vida de obediência não nos isenta da dor e do sofrimento. Viver uma vida de obediência vai nos levar a lugares que talvez nós não gostaríamos de estar lá. Mas tem um negócio: o obediente talvez vai bater na porta do inferno, na dificuldade, mas nunca vai estar sozinho. O Espírito Santo de Deus sempre vai estar do seu lado, te orientando, guardando o seu coração, protegendo você de muitas dores, de muitas dificuldades. Muitas vezes você vai chorar, sim, você vai sofrer. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas com bom ânimo, assim como Ele venceu, nós também venceremos. E a obediência foi a chave do sucesso de Jesus na cruz do Calvário. Tem muita gente que está entrando por caminhos que não foram os caminhos que Deus preparou e está sofrendo do mesmo jeito. A palavra para você é: vem sofrer do lado de Jesus, porque com Jesus a vitória é garantida. Com Jesus o caminho é o caminho certo. Com Jesus, e sendo obediente, a vitória vai chegar na sua vida. O coração obediente vai te colocar em lugares privilegiados. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus morreu, Ele cumpriu uma missão muito importante. Ele foi lá no cativeiro. Ele tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno. Decretou a condenação do nosso adversário. E quando houve uma festa no antro do inferno, na sexta-feira da paixão, que o véu se rasga do alto a baixo, no sábado, o inferno faz festa pensando que estava acabado o plano do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E durante alguns 40 e poucos dias Ele permaneceu aqui na terra, ensinando, trazendo para perto os seus discípulos. Mas teve um momento que Deus decidiu e precisou exaltar o nome dEle, porque a resposta disso está em Filipenses 2, capítulo 5. Entenda bem essa revelação de Deus para o seu coração. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E agora vem a revelação, vem a exaltação. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus, diante do nome de Jesus, se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vive em obediência recebe a recompensa de Deus. Quem decide obedecer vai se colocar diante de Deus como servo fiel, e Deus o recompensará. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, não pare de obedecer. Fala assim: ó, continue caminhando. Por mais que esteja difícil, não pare, porque aquele que conhece o meu e o seu coração não desistiu de mudar a sua história, não desistiu de te abençoar, não decidiu de fazer algo por você. A morte de Jesus não foi um erro de cálculo. A morte de Jesus não foi um acidente, não foi uma fatalidade. A morte de Jesus foi um ato
voluntário de submissão. Jesus escolheu se submeter à vontade do Pai para alcançar você e a mim, pecadores. E quando Ele abraça a cruz, e quando Ele abraça o propósito do Pai, Ele mostra que o coração obediente está apto a cumprir o propósito de Deus em obediência. E por talvez um momento o obediente passe por um período de dificuldades, de provações, sinta o gosto da morte, mas aquele que é fiel não vai desampará-lo. E a palavra de Deus para você nessa noite, para o seu coração é: permaneça firme no propósito, continue com o coração obediente, porque a mesma fidelidade de Deus, a mesma fidelidade do Pai com Jesus, é a fidelidade que está sobre a sua vida. Deus vai continuar cuidando de todas as coisas, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar perecer, Ele não vai te deixar caminhar sozinho, Ele vai estar contigo em todos os momentos. Para encerrar, o terceiro motivo que Jesus escolheu a cruz, bate no peito e diga assim: ó, por me amar, por amar você. A entrega de Jesus chega a ser constrangedora para aqueles que entendem o seu valor verdadeiro. A entrega de Jesus, talvez quando nós lemos a forma que Jesus se envolveu no plano, no propósito salvador de Jesus, nós que somos humanos, talvez olhamos e parece ter sido muito fácil porque Ele era Deus e sabia do plano de redenção completo. Mas se submeter à vontade de alguém é um desafio, e só um amor genuíno e verdadeiro é capaz de abrir mão das suas próprias vontades, abrir mão daquilo que talvez você planejou, para cumprir aquele ofício que não foi preparado por você. E o objetivo maior de Jesus era ser o remidor da humanidade. E Ele se submete ao plano de Deus para comprar a humanidade e se entregar. Mas voltando aqui ao verso 42, e eu fecho aqui, fazendo você entender que esse amor foi um amor caro, foi uma escolha de desafio. Ele sentiu na pele a nossa dor, e Ele disse: Pai, aqui diz: se quiseres, se puderes, também em outras traduções, passa de mim esse cálice. Talvez Jesus aqui suando sangue, com o coração disparado, sentindo a dor do pecado de toda a humanidade. Não tem quando você está sofrendo com ansiedade, quando a depressão bate na sua porta, a dor da traição, a dor da enfermidade, a dor da impossibilidade, a dor da limitação de olhar para a doença e não poder mudar um diagnóstico. Agora multiplica por infinito, foi a dor de Jesus na cruz. Foi a dor de Jesus naquele momento de intercessão, de oração. E quando Ele olha para trás, Ele procura os seus amigos e os encontra dormindo.
E ele acorda os seus amigos e fala: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Esse amor, um amor real, um amor verdadeiro, um amor carregado de entrega, de comprometimento com o propósito, é o amor que está aqui nessa noite. É o amor que livra você das suas dores, é o amor que livra você e cura você das suas fraquezas. Quando você vai dormir, entrega a sua vida para Jesus e fala assim: Senhor, eu não aguento mais carregar essa cruz, eu não aguento mais ser dominado por esse pecado, eu não aguento mais ser constrangido pela culpa, pelo arrependimento, pelo remorso. Mas Jesus olha lá agora do céu para cá e diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Provai e conhecei de mim, que sou manso, sou humilde. Tira esse fardo da sua vida, tira esse peso, essa condenação, porque a condenação não vem da eternidade, vem do inferno. E se você escolher entregar a sua vida nas mãos dele, ele vai arrancar a condenação da sua história, ele vai retirar você desse passado de dor que tem te acorrentado, e vai trazer uma vida nova em Cristo para você. Ele vai fazer você viver os melhores dias da sua vida, mas esses dias não serão dias de facilidades, esses dias não serão dias com ausência de lutas, mas serão dias que você vai ter convicção que em todas as batalhas é Ele quem vai fortalecer a sua caminhada, é Ele que vai estar com você no alto da montanha ou lá no vale, é Ele que vai caminhar com você nas mais dificuldades, nas maiores dificuldades, nas maiores dores, nas maiores lutas da sua caminhada. E essa palavra veio para o meu e para o seu coração nessa noite.